Bruno Henrique renova com o Flamengo e fica no clube por mais 3 temporadas. A informação foi trazida primeiramente pelo amigo Fred Gomes, do site GE. E fomos atrás aqui de mais informações, falaremos sobre isso, vamos trazer essas informações e também um pouco de opinião a respeito dessa renovação contratual nesse vídeo que tem o patrocínio da Outsider Tours. Você, torcedor do Fluminense, que está de olho na final da Libertadores dia 4, fique atento, fica mais atento, porque se o Fluminense ganhar a Libertadores, se superar o Boca Juniors, ele vai ao Mundial de Clubes no final do ano na Arábia Saudita. E você pode adquirir o seu pacote para viajar até lá com a Outsider Tour. Se o Fluminense não vencer, você pode transformar aquilo que você pagou de entrada, por exemplo, em crédito para uma outra viagem. E você, torcedor do Palmeiras, e você, torcedor do Flamengo, em 2025 a FIFA terá o seu Super Mundial nos Estados Unidos e você também pode se programar com a Outsider Tours para fazer a viagem até lá e acompanhar o seu time nessa competição inédita. Então, entre em contato com a Outsider Tours, que apoia o nosso trabalho aqui no YouTube, e veja qual é a melhor opção para você. Os links estão na descrição do vídeo, inclusive com o WhatsApp para você entrar em contato com a Outsider, ok? Então, gente, a informação foi trazida pelo companheiro Fred Gomes, como eu falei, no site GE, em primeiríssima mão. Parabéns ao Fred aí pela informação de primeira. O Bruno Henrique renovou o contrato. Ontem, inclusive, eu conversei com uma pessoa do Flamengo que tinha me dito o seguinte: o Flamengo chegou ali pertinho no teto, agora é com ele. E, de fato, acabou acontecendo esse acordo. São 3 anos, então o Bruno Henrique, como queria, terá 3 anos. Mas ele abriu mão. As luvas serão pequenas em relação àquilo que ele havia pedido inicialmente, tá? E um pequeno reajuste salarial. Que aí tem inflação, aquela coisa toda, sempre tem um reajuste, mas não será algo tão significativo. Vamos resumir a ópera. O Bruno Henrique vai ganhar em 3 anos algo mais próximo daquilo que ele ganharia em 2 anos, como o Flamengo já admitia. Então dilui um pouco mais, né? A grosso modo é isso. E também cede um pouco, então o Flamengo acaba gastando com o jogador em 3 anos uma quantia parecida com o que gasta antes, hoje um pouquinho mais, mas manter um jogador por 3 temporadas. Eu acho sempre o seguinte: 3 anos de contrato com um jogador com 33 anos é sempre um risco de você ter uma última temporada, por exemplo, até 1,5, com uma queda de rendimento inerente à idade e as consequências da mesma no desempenho do atleta. Mas trata-se de um jogador ídolo da torcida, havia o interesse do Palmeiras, o Flamengo não cede o jogador para um de seus importantes rivais do momento, então eu acho que acaba sendo razoável. Não é o ideal? Eu acho que não é o ideal para um clube fazer um contrato de 3 anos com um jogador já mais veterano, minha opinião. Mas, se tratando de um jogador especial, digamos assim, acho que pode ser entendido como uma exceção. Hoje o Flamengo tem, por exemplo, jogadores até mais velhos, como o Felipe Luiz, com 38, já sem condições de jogar em alto nível, a gente percebe isso, infelizmente, sempre faço a ressalva, porque ele é um ótimo jogador, mas já não consegue mais. Tem o Davi Luiz, que chegou também já veterano, um jogador que não é barato. Então, de certa forma, em se tratando de alguém que tem uma história tão importante, tão bonita no clube, ok, vá lá. Acho que acaba sendo, da matemática, na ponta do lápis, algo mais aceitável. Não é o ideal, mas também o Flamengo correu um risco calculado, que eu acho que tinha que correr, que foi não renovar com o jogador machucado. Não teria sentido renovar com ele lesionado. O Bruno Henrique teve a sorte e a capacidade de jogar bem e mostrar saúde, né? Havia uma dúvida, como é que vai ficar o joelho dele depois daquela grave lesão? Mas é claro que sempre há um risco, mas esse risco ele é inerente a qualquer situação. O Flamengo ficou 1 ano quase pagando, o jogador estava machucado, isso faz parte, né, de uma atividade como o futebol. Mas é uma informação importante, acaba sendo, acho que bom para todo mundo, para o Flamengo e para o jogador, cada um cedeu um pouco, a torcida que estava ficando com raiva do Bruno Henrique, achando que ele ia agir como mercenário, bem, partindo do princípio de que o Palmeiras ofereceu até 4 anos, né, e ofereceu mais dinheiro, mercenário ele não foi, né? Isso não. Ele acabou aceitando um contrato, que é um ótimo salário, claro, excelente salário, mas permanece no Flamengo. Se o jogador de fato quisesse ir embora, estivesse pensando só no dinheiro, ele iria para o Palmeiras. É um raciocínio meio óbvio esse, mas enfim, acho que é importante também o torcedor que se precipitou e começou a rotular o atleta, entender que de fato ele acaba dando total preferência ao clube onde já está adaptado, onde ele já joga, onde ele é querido. O Bruno Henrique, eu sempre digo, eu acho, pelo menos, de todos esses jogadores importantes dessa era vitoriosa do Flamengo dos últimos anos, ele talvez seja o cara mais impactante, mais importante, mais discreto até, mas é um cara excepcional de jogos grandes que aparece para resolver jogos pesados em geral. Então, importante informação, renovação do Bruno Henrique, fica 3 anos no Flamengo, né? Acho que ele, em 1 ano, deve jogar em alto nível, a partir daí já, a gente não sabe, mas vamos combinar, né? Com 35, já caminhando para os 36,
né, o Germancano continua imparável no Fluminense, fazendo gols importantíssimos. Quem sabe o Bruno Henrique não pode ser mais um jogador que, mesmo com uma idade um pouco mais avançada para um atleta de futebol, consiga manter um alto nível nas suas atuações. Mas acaba renovando, e é uma notícia importante, horas antes de um clássico contra o Vasco da Gama, o que torna essa informação ainda mais valiosa. É isso, gente. Lembrando que esse vídeo tem um patrocínio de Outsider Tours, Mundial de Clubes. Para você que é torcedor do Fluminense, fique atento. Fluminense vencendo o Boca Juniors. Você pode ir até a Arábia Saudita acompanhar o tricolor no Mundial. E também o Mundial, Super Mundial de 2025, com Flamengo e Palmeiras classificados. Você palmeirense, você rubro-negro, entre em contato. Link na descrição do vídeo. Teremos live depois do Vasco, Flamengo, Flamengo e Vasco. E teremos live nesse domingo. E teremos live na quarta-feira, depois de Grêmio e Flamengo aqui no canal. Lembrando sempre aqui embaixo, nos links na descrição do vídeo para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo e também para o meu blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol. E o Uso 360 com os produtos do canal. É isso, valeu e saudações.